Eita. Bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores, nossa presidente Tatiane Frisso. E antes de entrar no meu tema, vereadora Gladys, acho muito pertinente, parabéns pelo tema que a senhora está chamando na nossa Comissão de Agricultura. De fato, a questão da estiagem, eu lembro ano passado na comissão, né, vereador Velocino, vereador Sandro e os demais que compunham a comissão, nós falamos muitas vezes sobre isso. Eu lembro do sofrimento, né, de vários lugares da cidade. Acho que lá, como o senhor intitula a sua terra, né, vereador Velocino, várias vertentes de água secaram, enfim, e é um tema que eu acho que precisa tomar os espaços de discussão do legislativo, do executivo, pensando em alternativas. Então, acho bem pertinente, participarei e vamos tratar com uma atenção devida. Mas eu venho aqui para tratar de outro tema, que é um tema ligado à assistência social e que me parece que ele é pouco discutido, por mais que todos nós vereadores nos deparamos, e todos os cidadãos e cidadãs da cidade se deparem com esse tema diariamente na nossa cidade, que é a questão dos moradores em situação de rua. Vocês devem perceber que o número de moradores em situação de rua em Caxias, ele cresceu significativamente no último período, né? Em vários lugares na região central, onde a gente passa e tem as marquises, locais, né? E nos bairros também. Obrigado, vereadora. Eu acho que esse é um outro elemento que a gente precisa se atentar para demonstrar o quão grave é essa situação. Antes, os moradores em situação de rua estavam exclusivamente no centro da cidade, mas hoje nós temos nos bairros também. E isso demonstra o grave problema econômico, questões psicossociais que estão relacionadas a esse assunto. Eu, como todo mundo já sabe, né, vereador Bressan, venho do bairro Planalto, e lá no bairro Planalto nós temos um amigo meu de coração, que é o André. Eu acho que eu já até falei disso. O André, que é conhecido, ele gosta de ser chamado dessa forma, de porco, é o apelido dele, e ele é um morador que não está mais em situação de rua, um morador em situação de rua que viveu há 20 anos. Então, a minha relação com o tema partiu da amizade com o André e de pensar nisso como uma questão da cidade. E uma questão que não envolve exclusivamente as políticas de assistência social, mas a saúde, a habitação, né, o desenvolvimento econômico e tantos outros temas. Desde o início desse ano, a gente começou a pensar nessas questões. Eu tenho um projeto de lei que vai ser discutido aqui nessa casa e que já foi discutido em outros espaços legislativos, que trata sobre arquitetura hostil. E o que eu quero que a gente discuta com racionalidade, com respeito, porque isso gera uma polêmica enorme com a sociedade nas casas. Eu entendo que nós precisamos de políticas públicas para essas pessoas, que essas pessoas possam se reintegrar, que essas pessoas possam ser acolhidas. Agora, né, simplesmente não dá para tirar os bancos da praça, que não é o nosso caso. Eu me cito outras cidades que fizeram isso, né? Tiram as madeiras à noite para o pessoal não poder dormir. Botam pedra embaixo dos viadutos para as pessoas não poderem ficar. Bom, se nós temos moradores em situação de rua, deflagra um problema social que nós temos na cidade. E nós precisamos encará-lo. Agora, desumanizar essas pessoas não pode ser algo que a gente admita fazer. E por isso, desse meu projeto de lei contra a arquitetura hostil, mas no momento oportuno nós vamos discutir. Eu, junto com profissionais da assistência social e principalmente com moradores em situação de rua, e ontem eu fiquei muito feliz, tem a Mara aqui, que é da minha assessoria, que acompanhou esse assunto, e ontem eu recebi o Murilo. O Murilo era um morador em situação de rua e, por conta do trabalho dos profissionais da FAS, né, da saúde, enfim,
o Murilo saiu dessa situação e ontem veio me dar um abraço aqui, se despedir. Ele acabou conseguindo um emprego, fazendo tratamentos de diversas ordens, enfim, e ele está indo para Passo Fundo porque lá ele conseguiu uma colocação melhor de emprego. Então ele veio me dar um abraço aqui ontem e tal, ia viajar, e é isso que o poder público precisa fazer, precisa pensar na totalidade dessas pessoas, né, na área da saúde. E com... Essa é uma parte, no momento oportuno, já lhe concedo, e nesse sentido, recebendo profissionais da assistência social, profissionais da saúde, eu organizei pedidos de informação. Não passaram pelo plenário. Muitas vezes nós conversamos sobre isso, até para agilizar. Eu não quis que passasse. Nós poderíamos ter feito essa discussão, mas no intuito de agilizar, eu fiz 2 pedidos de informação. Um para a FAS, né, e outro para a Secretaria Municipal da Saúde. No pedido de informação para a FAS, por exemplo, eram 30 perguntas. 30 perguntas. Sobre vários nuances nesses temas, né? Por exemplo, quantos profissionais compõem a equipe do Pop Rua e a abordagem social, por exemplo, né? Quantas vagas há para acolhimento nas casas de passagem? Hoje nós não temos mais uma situação, um morador em situação de rua. Não, a maioria são homens, mas não só, temos mulheres, temos famílias. Essas nossas casas de acolhimento têm condições para receber crianças, por exemplo, quando nós temos famílias em situação de rua, né? Quantas vagas são femininas? Quais são os serviços? Outro dado importante, quantas pessoas nós temos em situação de rua? Eu acho que eu vi o vereador Velocino comentando um número, talvez 700, né? A gente falava 700, 800. Eu conversava com a Teri Mandelli. Muitos de vocês devem conhecer. A Teri Mandelli é uma vocacionada, é uma mulher que abraçou esse tema e uma das pessoas que precisa ser laureada e homenageada por essa casa. E tinha a Casa dos Freis aqui, onde era o Cursão, né? Ali na Mitra. A Teri me dizia o seguinte: olha, Lucas, eu não tenho um número aproximado, mas sociólogos, pessoas que estudam o tema hoje falam em 1.200, 1.400 pessoas em situação de rua na nossa cidade. Volto a dizer, o que demonstram problemas sociais, econômicos, de saúde que são graves, né? Outra pergunta importante, a articulação, por exemplo, entre o Pop Rua, a saúde, a educação e a segurança. Nós precisamos saber dessas informações, até para avançar. Qual é o funcionamento do Pop Rua? Para que serve? A gente pensa, em geral, no morador em situação de rua como uma pessoa que precisa só lá comer, tomar banho, né, ter a sua higiene. Bom, mas se a gente quer reintegrar essa pessoa à sociedade, a gente precisa de outros serviços, né, que envolvam a profissionalização, que envolvam a questão psicológica. Enfim, esse tema é múltiplo. Outra questão, o Centro Pop Rua está articulado com a segurança alimentar? A gente precisa também pensar nisso, né? São uma série de questões integradas. Outro detalhe que a gente precisa falar, que é qual o tipo de atendimento aos moradores em situação de rua nos finais de semana. Porque as pessoas seguem vivendo, né? As pessoas seguem nessa, até elas não saírem dessa condição, elas seguem. E aí no final de semana faz o quê? Sabe? Então, assim, são muitas perguntas que nós precisamos refletir. E nesse meu questionamento, que foi realizado a muitas mãos, ouvindo as pessoas, ouvindo os moradores em situação de rua, para minha surpresa, e eu conversei com a Catiane, que sempre é muito cordial e aborda os assuntos com muita presteza, mas a minha surpresa foi, como não foi um pedido de informação que passou no rito dessa casa e que teria a obrigatoriedade de todas as perguntas serem respondidas, na resposta do pedido de informação da FAS, uma declaração de líder da bancada do PT no momento oportuno, para seguir no tema e conceder as apartes. Tem 6 respostas. Eu tenho de 30, tem 6, de 29 para ser mais preciso. Tem 6 respostas. E eu volto a dizer, o intuito aqui é contribuir, é nós pensarmos nessa política conjunta, porque ela é uma questão da cidade. Eu acredito que ninguém
nenhum parlamentar e nenhum cidadão se sinta confortável ao vir para a Câmara, quem pega 18, quem pega Bento, qualquer rua no centro da cidade, e se sinta minimamente confortável a ver as pessoas, e quando eu falo pessoas, famílias, na rua. Outro questionamento que a gente fez, né? E eu ouço isso muito. Porque tem um morador de rua que faz as suas necessidades na frente da minha casa e suja. E aí eu pergunto, mas qual é o serviço que nós temos? Porque necessidades fisiológicas todos nós temos, é uma obviedade. Tá, qual é o serviço que nós temos numa cidade que é uma metrópole para que essas pessoas possam minimamente ter a sua dignidade humana garantida? Então, assim, eu vou conversar com a presidenta Catiane sobre esse tema, porque os questionamentos não foram dirimidos, né? Só para ter uma ideia das respostas que vieram. No Centro Pop, no Pop Rua, por exemplo, hoje, nós temos 11 servidores. 11 servidores numa população de moradores em situação de rua de 1.200 pessoas. E eu destaco, essa questão não é uma questão só da FAS, há de se pensar integradamente, mas essas pessoas vão ter como referência o Pop Rua. E além disso, no CEPOP, que é o Serviço Especializado para as Pessoas em Situação de Rua, são 13 servidores. Nós questionamos aqui como é que funciona a lotação desses servidores, a remoção desses servidores. Então, e para a saúde, nós fizemos também um pedido de informação com 30 questões aproximadamente, que não vieram respondidas por ordem, né? Algumas que nos preocupam muito, por exemplo, nos horários de atendimento, né? Um detalhe para vocês saberem aqui, nós temos um consultório de rua, o consultório de rua na área da saúde, que tinha como horário de atendimento às 19 às 23. Esse era o horário. E um horário que possibilitava às pessoas em situação de rua que estão, enfim, em outras atividades durante o dia, nesse horário que fica um horário mais adequado, né, para elas serem atendidas. E esse horário foi modificado para as 12 às 21, né? E aí um questionamento que a gente fez: se os moradores em situação de rua estão contemplados com esse horário que foi modificado, o horário da tarde. Por exemplo, se essas pessoas estão buscando materiais recicláveis para buscar algum tipo de sustento. E da mesma forma, essas respostas não vieram a contento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse tema ele precisa ser discutido com responsabilidade, com política intersetorial, né? Precisamos conversar com a Guarda Municipal. Eu, há tempo atrás, falei com o Kuhlmann, com o comandante da Guarda sobre isso, e morador em situação de rua não pode ser tratado de forma ilegal. Morador em situação de rua é um cidadão que tem a sua cidadania aviltada em muitos casos. Mas eu conversei com vários moradores em situação de rua que têm medo, né, das forças policiais da nossa cidade. E, vereador Bortola, eu acho que a gente até falamos informalmente sobre isso, nós precisamos conversar sobre esse tema, né? Precisamos conversar sobre esse tema. Não dá para fazer uma abordagem numa pessoa que está alcoolizada, com o perdão da palavra aqui, cagando a pau a pessoa. Uma parte é verdade. Isso é inadmissível e isso já foi auferido por quem é de responsabilidade, sabe? Então, quando eu falo em integrar as políticas, é desde a saúde, assistência social, a guarda municipal, né, que cumpre um excelente trabalho e que é composto por pessoas, e quando as pessoas se equivocam, elas precisam pagar pelos seus equívocos. Então, de uma forma geral, o tema é esse. Estou abrindo
Mas acho que a gente precisa aí, dentro da Comissão de Direitos Humanos, de Saúde, em todas as comissões, nós precisamos pensar com muita seriedade e com muita humanidade nesse tema. Seu à parte, vereador Sandro Fantinel. Obrigado, vereador Lucas. O senhor traz um tema aqui que é um tema bastante complexo. É um tema que nos preocupa, que preocupa a cidade inteira. Mas aí a gente volta lá naquele mesmo debate que é complicado encontrar uma forma daquele morador de rua que não quer ser tratado, que não quer ir para o albergue, que não quer saber, tipo, eu faço o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, e ninguém pode me encostar a mão. Então, eu vejo um problema, por exemplo, se a pessoa tem uma doença, ela vai no médico, o médico dá o remédio, se não é uma coisa grave, ela tem tendência a melhorar. Nesse caso, por exemplo, a pessoa está doente, a gente sabe que é problema de saúde, né? Está doente, mas não quer o tratamento. E aí nós nos deparamos com uma situação que a gente não sabe para que lado caminhar, porque eu acho que isso não seria uma questão de passar dos limites, mas eu acho que deveria ser obrigatório, tipo assim, pegar e levar para fazer o tratamento, né? Porque é a única maneira que eu acredito que a pessoa tenha de sair dessa situação. Obrigado, vereador. Na área da assistência social tem vários debates da psicologia, né, sobre o quão atitudes compulsórias elas não são efetivas. Mas algo que a gente poderia começar é mapear quem são os moradores em situação de rua em Caxias. Quantos são? Uma parte, né? vereador. Sim, vereador Cadori. Uma parte, vereador. Vereador Lucas, coincidentemente, nos últimos 30 dias, especialmente, tenho recebido muitas reclamações, pessoas amigas, pessoas conhecidas, reclamando do número expressivo, do aumento de moradores em situação de rua. Aí eu me dirigi várias vezes para a presidente, a Catiane. Como o senhor disse, ela nos recebe muito bem. Ela entende o processo, ela está debruçada em cima desse problema, que não é só em Caxias, em todo o Brasil aumentou expressivamente o número de moradores de rua. A dificuldade é justamente, como foi dito pelo vereador Fantinel, que os moradores não aceitam serem recolhidos, serem removidos da rua. Mas eu acho que nós temos que agir, e a secretária está consciente disso, preventivamente. A integração entre a FAS, entre a Secretaria de Saúde, entre a Guarda Municipal, enfim, especialmente essas 3 secretarias, é importante, porque nós temos que agir preventivamente. É um problema social gravíssimo. As pessoas estão doentes mentalmente e aí, em consequência disso, vem essa situação deles buscarem a rua, dormir na rua, achando que é uma liberdade e é fugir do dia a dia das suas vidas. Desculpe. Então, é oportuno o seu questionamento. Eu, como disse, estou debruçado nisso e, juntamente com a secretária, ela está sensível e preocupada em dar uma atenção maior a essa causa. Obrigado, vereador Cadori. Vereadora Estela. Parabéns pelo tema, vereador Lucas. Quero me somar aqui a parabenizar a FAS, na pessoa da Catiane, pelo trabalho realizado. Dizer que sim, é uma realidade que o Brasil enfrenta atualmente, a vulnerabilidade social, por mais que a gente ainda veja pessoas que dizem que não aumentou, aumentou e muito. A gente vê isso na rua, a partir do momento que a gente sai e vê pessoas que estão dormindo no relento, que estão passando fome. E eu acho que, para além da culpabilização dessas pessoas, a gente tem que pensar o que a sociedade pecou, errou, para que faça com que um ser humano esteja em situação de rua. E vários outros agravantes, eles vêm devido a essa situação. Eu faço a reflexão aqui de que, por exemplo, o uso do álcool, ele é uma válvula de escape para o frio. A gente vive numa cidade onde o frio é uma realidade. Nos dias onde a gente tem temperaturas negativas, um colchão, que muitas vezes não é o que todos têm, então uma coberta, uma lona, não é o suficiente para aquecer aquelas pessoas, e aquelas pessoas se veem obrigadas a estar fazendo o uso do álcool e acaba se tornando um vício, e o vício nada mais é do que uma questão de saúde pública. Então, a gente precisa pensar em todas as nuances
desses casos e o que faz com que esses casos ocorram. Como que anteriormente, eu acho que a questão preventiva ela vem em como que a gente trata as famílias quando elas estão em situação de vulnerabilidade social, mas ainda não estão em situação de rua. Como que a gente auxilia essas famílias? Então, a gente faz votos que o valor vindo para a assistência social aumente, o orçamento advindo do governo federal era minúsculo, então a gente acredita que agora irá aumentar e essa situação irá melhorar. Coloco também a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental à disposição desse assunto. Obrigado, vereador Estela. Vamos trabalhar junto. Desculpe, vereador Bortola, por não conceder a parte. Eu só concluo dizendo uma pessoa que eu gosto muito, que acho que é uma referência nacional na atuação dos moradores em situação de rua, que é o padre Júlio Lancelotti, um padre católico. E o que ele diz sempre, né, é que a gente precisa ver Jesus nessa pessoa que está em situação de rua, né, muitas vezes excluída e inferiorizada por toda a sociedade, que a gente possa ter esse olhar enquanto parlamentares, enquanto cidadãos da nossa cidade. Era isso, presidente. Obrigado.